Bom dia, gente. Vamos lá, mais uma conversa com o olhar contemporâneo. Como é que vocês estão? Estão de luto pela passagem da Rita Lee, Ruth Lee Abreu, Akira. Como vocês estão? Estamos ainda de luto com a passagem da Rita Lee, pessoa marcante. Interessante ver que eu converso com gente de 35 e de 75 e todas elas falam, ela marcou a minha geração. Muito grande pessoa, um compromisso com a reverência. E o Bizil Poesia, Casão, Ieda, Eliette, vamos aguardar aí o Diogo Betônico vem conversar com a gente hoje. E vamos ver o que ele tem para dizer. Cada uma dessas lives é uma novidade. E teremos essa semana a gente está tendo a Bizil Poesia, é você? Então vamos lá. Vamos chamar o Diogo aqui. Vamos ver se deu certo isso. Acho que deu. Oi. Tudo bom, Diogo? Ei, Tudo João. bem? Tudo bom, Nossa, cara? tá sol aí. Onde é que você tá? Cara, eu tô em Puxa, Búzios. e eu aqui tá tudo escuro, então tem que acender a luz dentro de casa. Do lado da janela tem que acender a luz. E o Diogo, obrigado aí pela disponibilidade para a gente ter essa conversa. A gente está fazendo aí algumas conversas ao meio-dia sobre alguns temas aí que as pessoas venham até algum desafio, e queiram conversar a respeito, e também sobre o olhar contemporâneo, como é que ele tá chegando para você, como é que ele está chegando na sua vida. E para mim pessoalmente foi um processo muito árduo. E a proposta aí acho que eu contei aí na Semana do Olhar Contemporâneo e falo regularmente, foi algo, eu vim, né, de um histórico de arte moderna e trazer o meu olhar, né, o meu olhar moderno, o meu olhar contemporâneo, foi algo muito, né, foi sofrido, foi trabalhoso, dependeu de muito estudo, dependeu de muito erro e acerto, dependeu de muita experiência de vida. Então é curioso aí ouvir as experiências dos colegas. E se você puder falar um pouquinho, assim, sem brevemente sobre onde você está, o que você faz. Bacana. Muito bacana, assim. Obrigado pelo convite. Tô cheio de perguntas para te fazer. E assim, então deixa eu ser objetivo rapidamente, só para me apresentar. João, é o seguinte, a minha formação, cara, original é em publicidade e propaganda. Então, eu trabalhei durante alguns anos como publicitário, fui diretor de arte em agência de publicidade, depois montei agência, fui diretor de criação, e aí, João, comecei a ter um desgosto com a publicidade, com o ambiente da publicidade, enfim, comecei a não curtir muito esse universo. E aí fiz algumas outras formações, principalmente ligadas à área da psicologia. Cheguei a atender um tempo em consultório como terapeuta corporal, foi bacana, foi legal. Mas em um determinado momento, e aí eu estava casando, estava tendo filho, surgiu uma oportunidade para mudar completamente de área. Nesse momento onde era importante
ganhar melhor para sustentar uma vida em família, cara. E aí eu fui experimentando novas áreas. Esse primeiro desvio foi para games, dentro de uma desenvolvedora de games, mas depois disso eu girei muita coisa e trabalhei com muita coisa diferente. E o interessante é o seguinte, cara, ficou um gap de criatividade lá da publicidade. Eu não queria mais trabalhar com publicidade, mas eu tinha essa possibilidade de expressão da criatividade que não foi igual em outras áreas. E aí, João, um amigo meu lá da época da publicidade, ele trilhou um caminho diferente. Esse cara virou artista e foi embora para a Europa para estabelecer a carreira artística dele. E aí, na pandemia, esse cara volta para o Brasil, e aí a gente não se via há anos, encontramos, passamos um tempo junto, conversando muito sobre arte, e eu dando palpite, né? Pô, se fizer isso não é legal? E se fizesse isso? E depois de um tempo, a gente discutindo várias propostas de obra, esse cara vira para mim e fala, Diogo, você tem que assinar isso que a gente fez junto aqui, cara. Não faz sentido que você não assine. Você tem sua digital aqui nessa obra. Vamos montar uma dupla, cara, para desembolar isso que a gente está fazendo coletivamente aqui. Vamos. E aí, João, isso veio com uma força muito grande, cara. Assim, veio com uma força muito grande. Isso ocupou e ocupa um espaço na minha vida que eu não planejei, que eu não calculei. Me toma muito tempo e muita energia e cara, deu uma cor totalmente especial para minha vida. Então, isso tem, cara, assim, 2 anos, é super recente. Assim, a minha parte é super recente, né? Ele já é um artista, já tem a trajetória dele, mas eu entrei junto com isso há 2 anos. Então, é nesse momento que eu trombo com o olhar contemporâneo e para mim está sendo fantástico. Para mim está sendo fantástico. Eu estou entrando em contato com referências que eu não conhecia, com formas de fazer que eu não conhecia. Em muita medida, estou me sentindo autorizado a fazer coisas que eu não achava que nem que eu podia fazer. E de repente tem gente fazendo aí com a maior tranquilidade, está valendo, está dentro da regra do jogo. Então, assim, veio de uma forma muito bacana para mim nesse momento em que eu me encontro. Uma coisa muito interessante, João, e já bem dentro do olhar contemporâneo, como eu estou nessa fase, para mim é muito importante produzir. Então, aquela parte da aula onde a gente tem a oportunidade de propor uma obra, ela é especialmente importante para mim. E aí até como existe esse espírito, né? Olha, todo mundo fala um pouquinho e tal. Eu basicamente fico guardando a minha levantada de mão para aquela hora que é muito valiosa para mim. Ali eu tenho um retorno seu, eu tenho um retorno dos colegas, os colegas surpreendentemente se manifestam. Então é muito bacana e muito valioso para mim esse momento. E aí, João, aconteceu uma coisa interessante, porque na primeira aula, eu ainda não tinha entendido a dinâmica da aula e aí que eu fui descobrir que chega na hora de propor, e aí você fala, e aí, o que vocês pensaram? E eu imaginava que isso ia ser um brainstorm, que as pessoas iam discutir, iam construir isso coletivamente. Eu ainda não tinha entendido. E aí, cara, na primeira aula eu propus um caminho para uma obra e tal, mas fiquei frustrado, porque era só um caminho. Eu não tinha conseguido fechar a obra. Eu achei que eu ia ter mais tempo. E eu, com minhas questões de perfeccionismo, isso para mim foi torturante. Eu precisava fechar, e de fato eu fechei. Depois eu completei sozinho a obra que eu queria ter apresentado.
mas eu não queria que isso se repetisse, sabe? Porque eu gosto de concluir e de poder apresentar. E aí, cara, o que eu comecei a fazer, já que a gente tem a lista dos artistas, eu comecei a estudar os artistas com antecedência. Então, eu pego os caras e pesquiso o que eu posso sobre os caras, tento entender do que eles estão falando, qual é a forma dos caras trabalhar, e aí, aí eu troco durante uma semana essa bola com o meu parceiro lá, que virou minha dupla. Então a gente fica uma semana pensando em caminhos, e aí chega na nossa aula e, obviamente, a explanação que você traz, o conteúdo que você traz é mais rico do que a pesquisa que eu fiz. Então, é muito comum eu chegar com 3 possibilidades de obra na aula, e aí durante a aula, quando você vai destrinchando melhor as obras, o artista e a proposta e o discurso, aí eu decido, olha, não, eu quero ir para cá. Eu acho que isso aqui tem mais a ver com o que o João abriu aqui para mim. E aí eu apresento alguma coisa no final e tá sendo muito legal, assim. Estou tendo a oportunidade de fazer uma obra por semana e apresentar essa proposta. Que Bem incrível a interessante. sua forma como você está processando e aproveitando e encaixando no seu momento de vida, tudo bem único. Bem Super interessante válido. essa jornada. Vou até compartilhar com o pessoal aqui da equipe para eles verem que a gente, do lado de cá, a gente, né, desenha a proposta né, para que seja inspiradora, para que seja nutritiva, para que seja, como eu falo na aula inaugural, né, para que potencialize aí a criatividade das pessoas que participam, para que tire essa potência criativa da retórica, né, que é uma das críticas que os métodos ali educativos tradicionais têm, é que você fica no racional, né? E você fica trabalhando a razão, e aí outras inteligências não têm oportunidade. Então é um momento onde a gente abre espaço para outras inteligências, né? Então é legal ver que o quanto isso está revolucionando aí, sendo importante para você. Claro, claro, está sendo assim, um grande prazer, está sendo realmente importante e produtivo. Eu sou também muito interessado, cara, sobre a criação, o desenvolvimento das metodologias. E aí, essa forma de ensinar é muito nova. Na verdade, quando você foi explicar como é que funcionava a aula, e a hora que eu entendi que são, pô, às vezes mais de 100 pessoas, né, João? Chega a Sim. 200, às vezes? Pois é. Então, assim, a hora que eu vi o número de pessoas que era, e na hora que você explicou que, idealmente, você vai falar 1/3 do tempo, eu pensei comigo, isso tem muito para dar errado, assim. Tem todas as razões do mundo para dar muito errado. Não dá certo, não dá certo, cara. Uma reunião de condomínio de 7 pessoas tem um potencial perigosíssimo, cara. Tudo dá muito errado. Como é que esse cara vai fazer isso com 200 pessoas? E aí, cara, muito interessante, porque é muito bem delimitado. Muito bacana, muito bacana. Metodologia muito interessante. Até aproveitando que nós estamos falando sobre isso, e essa é uma curiosidade minha, como aparentemente tudo tem uma razão, tudo foi muito bem pensado para funcionar e tal. E eu tenho curiosidade para saber como que surgiu, cara, esse argumento dos 3% que entendem e têm a sua visão de mundo respeitada. Sim, Como é que surgiu isso isso? Quando eu fiz o meu mestrado, um dos módulos era um pouco, e eu tive ali, né? Eu estava fazendo mestrado dentro da Royal Academy, que era uma instituição, né, é uma instituição inglesa. Então a gente recebia alguns relatórios, né? Esse número não, né? Eu imagino que ele não exista, assim, um número exato disso. Então o que eu posso fazer é trazer referências diferentes e juntar com a experiência e tentar construir em cima disso, né? Então tem números de visitação de museu, de números de visitação de museu em relação à população do país, tem números de seguidores de Instagram, né? Se você pegar, por exemplo, o MASP, tem um pouco menos aí de 1 milhão de seguidores num país de 200 milhões de pessoas. Então o MASP tem 0,5%.
né, 0,5% da população segue o MASP. Né? Então, só que o MASP né, tem várias definições de contemporâneo. Né? O MASP fez uma exposição incrível sobre a Ione Saldanha. Né? Dependendo da sua definição de contemporâneo, o trabalho dela encaixa. Dependendo da sua definição de contemporâneo, o trabalho dela não encaixa. Então, né, então eu juntei algumas informações de relatórios com um pouco de experiência. Né? Um dos racionais foi esse. Né? Se você pensar assim, o MASP, que possivelmente aí é o museu mais visitado no Brasil, ele tem 0,5% da população visita. Né, você pensar que 0,5% da população visita, supondo que, né, aí a gente parte um pouco de estimativas, assim, né? Se a gente parar para pensar, nem todo mundo que visita o MASP segue o MASP, e nem todo mundo que segue visita. Deve ter gente do Brasil inteiro que segue. Então, aí eu começo a trabalhar um pouco com estimativas. Então, se atualmente ele está em 0,5%, vamos imaginar que, né, a cada 3 pessoas que visitam, uma segue. Então, a gente tem o quê? 1,5% da população ali que tem contato com o conteúdo do MASP. Mas nem todo o conteúdo do MASP se encaixa no que, na minha visão, isso é muito pessoal. Acho que, né, tem uma frase da Cate Blanchett que eu adoro, que ela fala: há tantas formas de amar quanto há corações. Né? Talvez a gente possa dizer que há tantas definições de arte contemporânea quanto há olhares, porque hoje em dia não é mais aquela coisa centralizada, onde Paris ou Nova York define o que é a narrativa e pronto. Né? Então, se a gente pensar, sei lá, né, que de acordo com o que o Instagram sugere, a gente tem 1,5% da população, né, que segue o MASP. Se eu for descontar algumas coisas, porque a minha proposta do que eu acho que é dentro do meu projeto e tudo, eu acho que quando você vê uma exposição, né, de um artista como Ione Saldanha, é uma coisa que é uma alegria para os olhos, é uma alegria em termos de, né, não sei se é familiar com o trabalho dela, mas é um artista incrível que ela faz né, o Volpe fazia aquelas geometria, né, aquele figurativo que foi numa transição para se tornar geométrico, aquelas bandeirinhas, aquelas fachadas. E a Ione Saldanha tem um pouco dessa característica, mas em vez de fazer as casinhas, ela começou a pintar isso em bambus. Então era como se ela... E aí você passa a ver prédios em bambus. Com uma característica meio volpista, assim, mas com uma evolução incrível, assim, de ir do retrato, de ir da paisagem até chegar nesses bambus geométricos. É uma artista excepcional, tem um doutorado incrível sobre ela, que é uma artista, inclusive, que eu negociei e coloquei numa coleção. Então, quando a gente vê, quando eu vou e vejo uma exposição como Ione Saldanha, é uma coisa que me alimenta muito o repertório, me encanta, né, tem uma série de disparos dentro de mim, mas não é uma exposição que me permite me colocar no mundo contemporâneo de outra forma. Assim, quando eu estou angustiado porque, sei lá, as mídias sociais de alguma forma estão enfeitiçando demais a gente, ou quando eu estou tendo que me reinventar para poder trabalhar de uma forma correta com colaboradores trans, ou quando eu estou pensando no deslocamento da geopolítica, agora que a Rússia faz um parceiro com a China, uma parceria, um acordo com a China, uma referência histórica nem sempre é útil para permitir que a gente se atualize como identidade para se manter relevante no contemporâneo. E tem um tipo de arte que cai dentro da minha... Né, que eu busco, que é um tipo de arte onde, quando eu estudo, eu sinto que eu estou me atualizando para enfrentar melhor o hoje. E isso é uma coisa pessoal minha, do meu projeto. Então, quando eu estou olhando, e dentro da minha definição, é só a minha assim, definição de contemporâneo, e isso é o que me interessa. Quando eu vou e estudo um artista que está, né, como a gente colocou agora, um dos reels que a gente subiu, que está fazendo topografias esculturais, com cana-de-açúcar e borboletas e tudo aquilo, eu paro para pensar, eu olho para a natureza de um outro jeito, eu penso em Ailton Krenak, eu penso em indústria, eu penso na joalheria que está usando diamante, que está, né, acabando com a natureza para extrair diamante, tudo aquilo me situa de uma outra forma. Então eu fiz uma hipótese, assim, se eu imaginar uma porcentagem assim, de uma instituição, se pegar uma instituição como o MASP, se 1,5% dessas pessoas vão lá e
e frequentam aquela instituição, se uma que fração do que o conteúdo que aquela instituição mostra que se encaixaria mais ou menos no meu tipo de arte. Tá, talvez seja uma fração talvez pequena, assim, eu me identifico mais com instituições como a Pivot, como né, a Galeria Jaqueline Martins, algumas coisas Mendes Wood, tem alguns espaços em São Paulo com os quais eu me identifico um pouco mais, mas esses espaços não têm, se a gente for entrar nesse número, vai ser muito menos que 1,5%. Vai ser um número assim de, sei lá, 0,2%, 0,3%. Então, essa ideia dos 3% é uma ideia de que, né, supondo que o MASP, sei lá, se eu for encaixar na minha curadoria 2/3 do MASP, isso seja 1%, e eu me colocar uma proposta de usar a potência das redes sociais para triplicar isso, acho que é uma meta, ao mesmo tempo, ambiciosa, mas quem sabe possível. Porque acho que se a gente colocar uma meta impossível, a gente não sai da cama, né? Se a gente coloca uma meta que é ambiciosa, mais possível, então essa ideia dos 3% é tipo uma meta de ampliação do alcance de um tipo de arte contemporânea que eu acho que tem o potencial de ter um impacto em como é que as pessoas se colocam no mundo, na forma como elas praticam a cidadania, a empatia, a relevância no espírito do tempo. É uma meta pessoal, assim, e com base em alguns estudos de relatórios de visitação de museu, com estudos do quantos por cento, se você pega nas casas de leilão, você vê que está tendo um deslocamento, né, que a maioria das vendas ia para a arte moderna. De repente, a maioria das vendas começa a ir para a arte contemporânea. Então, tem um deslocamento demográfico, assim, no geral, para o interesse em arte contemporânea. A gente vê também, quando a gente olha os relatórios das vendas nas feiras, eu tenho uma amiga que estudou comigo, que agora ela é colunista do Financial Times, de mercado de arte. E às vezes a gente troca umas boas conversas. E uma das matérias que ela escreveu era o quanto os colecionadores estão começando a se interessar mais por arte engajada e arte ativista. Então, à medida que a gente vai vendo esses números, eu acho que o interesse nesse tipo de arte que é inovadora, tá conectada com o espírito do tempo, tanto em forma, né, como eu falei em umas lives anteriores, forma, como em conteúdo, como em processo, porque às vezes a gente tem alguma coisa que é feita hoje, mas como forma ela é moderna, como processo ela é moderna e como conteúdo ela é ligeiramente contemporânea. Aí eu estou interessado, se você vê os Reels, a maioria é uma coisa que está sendo um processo até para mim, assim, entender por que tem algumas coisas que me disparam a vontade de incluir no curso e outras não, porque é uma coisa meio, é um retrato das minhas reflexões, das minhas pesquisas, da minha experiência, que não foi modelado teoricamente ainda, né? Eu tô nesse processo, até tem algumas pessoas me ajudando, né? Tem algumas coisas que me chamam a atenção quando eu olho e vejo o Patrick Staff, né? Quando ele vai e cria esse espaço onde, né? Imagina uma galeria, né? O liberar, né? Te convidar para uma exposição e você fala, eu vou fazer uma interferência no sistema elétrico da galeria. Isso é de uma ousadia, de uma originalidade, de uma coisa, né? Acho que o impulso da grande maioria das pessoas é colocar alguma coisa na parede ou fazer uma instalação. Ele falou, não, eu quero rolar um ácido aqui pelo sistema elétrico da galeria para interferir no tipo de luz que sai e vocês terem a experiência de estar entrando em Vênus. Porque eu me sinto deslocado existencialmente no planeta Terra, como vocês se sentiriam quando estão entrando em Vênus. Isso é uma coisa tanto de forma como conteúdo, como processo, como crítica institucional, tu tem tanta coisa que acontece ali que eu consigo falar sobre ele horas, que é uma das coisas que eu me pergunto, né? Algo que me dá vontade de falar horas ou não me dá vontade de falar horas. Mas para a sua pergunta, assim, essa questão dos 3% é uma combinação aí de relatórios, com métricas, com um projeto pessoal aí de arte contemporânea, com metas. Perfeito. Obrigado aí pela resposta. Uma outra coisa que eu queria te ouvir, João, é sobre linha de pesquisa. Eu tô assistindo, né, as aulas e vi também os bônus todos, vi década de 90 e tal. E tô vendo assim, como que é super comum o artista ter uma linha de pesquisa principal muito bem estabelecida.
E a produção desse cara, muito comumente hoje, está em torno dessa linha de pesquisa. E é curioso, porque eu recentemente li sobre tudo que foi descoberto nos mais diversos campos, onde alguém estava procurando uma coisa e descobriu outra. Então, não só na arte, mas em vários campos, você vai ter alguém indo num caminho e descobrindo uma coisa que ele não planejou, e isso é um processo. É um processo. E aí eu queria te perguntar como é que você enxerga isso. Você acha que hoje é fundamental você ter uma linha de pesquisa? Você acha que isso não comprometeria essa outra forma de produzir? O que a gente ganha e o que a gente perde em se ater uma linha de pesquisa ou estar aberto para explorar qualquer possibilidade que apareça no seu caminho? Eu acho que você está aberto, e a arte contemporânea, acho que a gente está mais aberto do que nunca, né? Se você pensar, o Morandi, ele ia lá e fazia né, na arte contemporânea, você vai numa exposição da Laura Lima, ela está trabalhando com alfaiates, você vai na outra, ela está fazendo uma exposição que abre só para gatos, não abre para humanos. Então, acho que as possibilidades da arte contemporânea são fabulosas, assim, se você comparar historicamente a liberdade que a gente tem. Agora, algum tipo de coerência é esperado. Né? Ontem eu fui no Rei do Mate tomar um chamate. Se eu entrar lá e não tiver mais mate, eles estiverem vendendo fita crepe, a gente fica tonto. Né, se a gente liga para ouvir os Rolling Stones e de repente ele está tocando algo estilo Zé Ramalho, é uma coisa que a gente se perde. Então acho que tem muitas liberdades. Você pegar o Tobias Reberger, você viu na década de 90, você viu o curso, tem uma aula sobre ele. Né? Num ele está estudando Sim. design, no outro ele faz uma interferência no horário de abertura do museu. Ele fala, olha, o museu vai abrir no pôr do sol e vai fechar no amanhecer do sol. As obras vão estar carregando de energia durante o dia, elas vão estar brilhando durante a noite. Então ele vai de um estudo da função do design, da obra como design, do design como obra, até interferir no funcionamento da instituição. Então a arte contemporânea te dá uma liberdade absurda, assim, acho que até incomoda muita gente, porque as pessoas ficam tentando né, colocar numa linearidade, colocar dentro de uma categoria, tudo, e muitas vezes não conseguem, apesar de que quando você vai e estuda, você consegue, porque alguma identidade de pensamento tem. Né? Ou se de repente eu chegar e começar a dar aula de Michelangelo, as pessoas que estão me acompanhando nos últimos 5 anos vão falar, bom, ele pirou, porque ele estava estava pesquisando pedagogias, estava inovando com pedagogias, estava tentando entender o que acontece, nos artistas aí dos últimos 30 anos, sobretudo nos últimos 10 anos, tem uma identidade, a minha pesquisa, o meu pensamento. Né, essa identidade permite muita coisa. Né, e tem tanto que, né, eu vou para o presencial, vou para o Zoom, mas se você olhar, não sei se você chegou a fazer aula dos artistas da década de 2000. Eu fiz algumas vezes assim, eu convidei os inscritos na década no curso de segunda para fazer esse piloto comigo. Né? Então é um método completamente diferente da década de 90, que é bem diferente do método de segunda, e super bem embasado, teoricamente, com referências e tudo. É um método ali, essas leituras que você viu a gente postar no Instagram por um tempo, onde as pessoas faziam leituras de trechos de textos importantes e tudo, faz parte desse método da década de 2000. Né? Então, tem muita liberdade, mas algum tipo de coerência também tem que ter, porque né, se de repente, até por uma questão de construção mesmo, né? Se de repente os Rolling Stones começarem a fazer um estilo como o Zé Ramalho, eles não têm esse histórico de pesquisa no estilo do Zé Ramalho, não tem esse lugar de fala, não tem algumas limitações, elas existem, né? E que acabam caracterizando esse discurso. Ok. Outra coisa que eu tenho tenho vontade de discutir, cara, é sobre lugar de fala. Me parece que esse assunto nunca teve tão em evidência, né? Assim, a gente fala muito da importância de ter o lugar de fala,
E uma reflexão que eu fiz, eu queria a sua opinião, é assim, será que a gente tem lugares de fala diferentes, ou a gente tem situações onde uma pessoa tem lugar de fala e a outra não tem? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que um artista vá falar de um tema X. Ele vai ter alguma proximidade com esse tema, ou nenhuma, ou está mais próximo ou mais distante? E aí a minha questão é assim, dependendo da distância dele com relação ao tema, é o caso desse cara não produzir sobre o tema, ou será que o lugar de fala seria apenas uma característica que deveria ser levada em consideração? Olha, esse artista produziu isso, mas nós temos que lembrar da distância que ele tem desse assunto. Isso ser tratado como uma característica. E aí eu queria entender se nesse mundo moderno você está vendo isso acontecer, se o lugar de fala está sendo chega ao ponto de inviabilizar a fala. Será que o lugar de fala, em alguns momentos, ele está sendo maior do que a própria fala? Eu acho que é uma questão importante. Acho que por muito tempo tinha uma dissociação ali entre o sujeito e o objeto de pesquisa. Hoje em dia isso não é mais permitido. A pessoa que está falando, ela faz parte de um contexto, e se ela ignorar que ela faz parte de um contexto, na arte contemporânea estranha isso, né? Isso é uma questão assim meio da filosofia ali do nosso tempo, né? Né? Eu acho que sempre, tem alguns, né, eu não faz o menor sentido, e eu até vivi uma situação assim no passado, né, não faz o menor sentido eu sair para pichar com os pichadores, assim, porque são histórias diferentes, são lugares de fala diferentes, são vivências diferentes, mas eu posso falar do meu lugar, da minha identidade. Então, acho que se você falar acho que se você, né, tem alguns, né, tem discursos que completam, né, acho que é a sua pergunta, né, tem lugares de fala que tem falas onde eu deveria nem entrar, né, acho que é isso que você está, né, dizendo, assim, tem alguns discursos, e eu acho que tem falas onde eu não deveria nem entrar, né, eu acho que para a gente entrar como brancos numa fala do que é ser preto, eu acho que acho que não faz sentido, acho que é uma coisa que a gente não tem essa vivência, ou se de repente como cis, okay, né, entrar numa fala de trans, eu acho que não faz muito sentido, ou de repente a gente começar com um discurso europeu, alemão, a gente é brasileiro, agora, como brasileiro, muito consciente da sua fala, falar dessa relação com a Europa pode ser interessante. Mas acho que depende de muita sensibilidade, né, eu fiz isso falando em lugar de fala, né, acho que eu não sei se eu vi a historinha do meu mestrado, né, que eu te contei, que eu fui e contratei ali um consultor para ir me ajudar a Sim. descolonizar, né, a me fazer um cheque antirracista assim, da minha dissertação de mestrado. Eu não sei se você ouviu essa parte, quando eu apresentei isso fora, eles olharam e sentiram, o meu orientador se sentiu agredido. Você ouviu essa parte? Então eu peguei e escrevi um texto, em algum momento eu falei, bom, talvez eu possa estar sendo racista aqui e não saiba, deixa eu pegar alguém e olhe e me aponte se eu estou sendo racista. Peguei esse acadêmico negro, ele leu e falou, olha, aqui, eu reescrevi e apresentei isso na Holanda. Quando eu apresentei isso na Holanda, ele falou, cara, tá agressivo isso, a gente não é tão ruim assim. Né, porque é claro, de alguma forma, né, aí ele chegou e falou, eu ouvi o que esqueci o nome do meu orientador agora, ouvi o que ele falou, e quando ele pegou e falou aquilo, eu peguei e tentei interiorizar isso e ajustar o texto para isso, para que ao mesmo tempo, né, se eu busquei uma consultoria para começar, porque eu não estava me sentindo representado, eu via que eu estava de alguma forma
emitindo ali um texto, uma opinião, onde a minha sensibilidade falava, está faltando articulação para realmente colocar o que deveria, porque eu não estava falando como brasileiro. Eu estava falando como alguém que estava projetando um discurso que tinha sido integrado em mim, mas que não correspondia com a minha sensibilidade. Tudo o Juan veio e me ajudou a fazer uma coisa que me correspondia um pouco mais com a minha sensibilidade, né? Porque eu vesti o espaço de brasileiro, o espaço de que alguém que estava numa colônia, de alguém que está num país onde metade da população é negra, né? Tudo isso começou a surgir. Quando eu peguei e apresentei isso lá, o meu orientador foi lá e falou assim, puxa, mas né, um dos trechos, né, se você olhar pelo ponto de vista negro, não foram os negros que colocaram o mundo na bagunça que ele está agora. Foram os brancos. Né? Então, eles podem afirmar isso. Questão climática, desigualdade, sei o que, os brancos colocaram a gente nessa bagunça. E isso surgia de alguma forma no meu discurso. Então o europeu olha e fala assim, bom, o mundo está caminhando para uma catástrofe, para um suicídio coletivo. E isso foi liderado pelo homem branco europeu, é uma coisa que ele se sente agredido. Naturalmente. Naturalmente. Aí eu peguei e falei, bom, o que nessa crítica dele, o que eu acho que foi um excesso? Bom, será que eu fiquei ativista demais? O que eu acho que deve permanecer? Qual que é o meu papel da minha identidade nisso aqui? Talvez o meu papel seja dessa dupla cidadania, porque eu sou brasileiro, mas eu também né, fiz faculdade, fiz mestrado, sou britânico, tudo, né? Morei muito tempo lá, boa parte da minha vida profissional foi lá, então eu vivo essa dupla. Então eu falei, bom, acho que o meu papel, meu lugar de fala é o papel da diplomacia, onde ele tenta conciliar esse diálogo entre os dois mundos. Aí eu peguei, reescrevi novamente, apresentei aqui e apresentei lá. E os dois lados sentiram que tinha uma sensibilidade em relação ao outro, mas que tinha um posicionamento de diplomacia. Então esse foi né, falando assim um pouco de lugar de fala, foi um espaço onde eu me perdi e me encontrei algumas vezes nesse processo e acabei saindo com o meu eixo mais forte, de qual que era a identidade do meu discurso. Super interessante, cara, porque exatamente foi uma busca por esse lugar, né? Até que você encontrou ele e ficou aparentemente confortável com ele. A capacidade, eu acho que se pegasse e colocasse o meu colega daqui lá, ia ser uma coisa muito difícil de sustentar, porque ele é muito combativo, né? Como usando a palavra que a Ana colocou, assim, ele é muito combativo. E eu acho que se colocasse o pessoal de lá aqui, também não ia dar certo. Mas, de repente, eu falei para ela, puxa, peraí, as partes são muito diferentes, elas precisam conversar. E eu consigo entender as duas partes, eu vivi as duas partes, o meu papel é fazer essa diplomacia, é fazer essa negociação, é fazer essa... Né? E isso aconteceu, teve um outro texto do meu mestrado, que era ótima, que era a relação entre um colecionador e um pichador. Né? Para muitos dos pichadores, os colecionadores são todos opressores. Para muitos dos colecionadores, os pichadores são todos vândalos. E de repente, eu cheguei e eu estava numa situação onde eu precisava apresentar um ao outro. Aí eu fui, amoleci um pouco um lado, amoleci um pouco o outro. Falei, olha, nem todo rico é opressor, nem todo colecionador é opressor, nem todo pichador é vândalo. Você tem diversidade dentro desses grupos. Aí eu fui conversando com um lado, fui conversando com o outro, não sei o que. Chegou uma hora, eu fui e apresentei os dois. E os dois ficaram melhores amigos, tanto que um financiou a exposição do outro. E quando essas coisas acontecem, eu falo, bom, eu estou fazendo uma coisa que acho que é o meu papel aqui. Porque eu acho que se não fosse eu, talvez esses grupos não tivessem se aproximado. E aí toda a minha identidade, quando eu faço se eu tenho que fazer um artigo, um texto, um livro, uma narrativa, quando eu tenho que pensar meu papel numa situação, ela vai se formando, né? Então acho que essa questão de lugar de fala, né, eu acho que gera um incômodo se a gente tenta vestir um lugar de fala do outro. Porque aí o outro vai falar, puxa, mais uma vez, um homem branco, hétero, cis, não sei o quê, né, do Sudeste, vindo tirar minha voz.
E quando eu estou orientando artistas e os artistas vêm para mim e eles falam, né, muitos artistas que estão procurando identidade, tudo, eles falam, vamos engajar socialmente, tudo isso, vamos falar sobre os indígenas. Eu falo, olha, mas não é. Se é um homem branco que está falando dos indígenas, você está tirando a voz de alguém. Mas eu acho que é importante. Então pega assim, traz um indígena e trabalha junto com esse indígena. Aí, puxa, peraí, talvez, mas trabalha junto como um branco, que eventualmente está reavaliando a sua posição. Acho que tem poucos brancos né, desse perfil né, de homem branco que estão se reavaliando. A maioria está meio num piloto automático, numa zona de conforto. Se você né, eu tive eu queria fazer uma aula sobre o masculino. Você praticamente não tem artistas trabalhando sobre o masculino. Porque enquanto as mulheres se analisam há 150 anos e tem várias ondas de feminismo e tudo isso, os homens não falam entre si. Não tem grupo. Quando eu tenho algum livro, alguma coisa sobre reflexão sobre o masculino, tudo, eu tenho, sei lá, 5, 10 amigos, isso que eu trabalhei muito na diversificação ali das minhas amizades e tudo isso, para quem eu posso encaminhar. Porque os homens não estão pensando sobre isso. Nem os artistas. Nem os artistas, que tem aquelas frases, o artista é a antena do seu tempo, o artista olha à frente do que você... Nem os artistas estão trabalhando sobre isso. E aí chega um artista, homem, branco, hétero, cis, que eventualmente está considerando como se posicionar, e fala, eu vou fazer alguma coisa sobre os negros, sobre os indígenas, sobre o feminismo. Faça do seu, mostra o sufoco que você está vivendo. Abre a sua fragilidade, mostra a dor que você está vivendo. Aí você tá né, dentro do seu lugar de fala falando daquele assunto. Né? Então é uma coisa que né, eu aprendi bastante. Tem aquela série acho que é da HBO, que ganhou alguns prêmios aí, chama I May Destroy You. Né, que é uma mulher negra que começa a série onde ela é estuprada, e aí ela vai falando do que é a vida da pessoa que foi estuprada, os traumas e tudo isso. E numa entrevista ela fala, né, coloca as vulnerabilidades na mesa. Né? E em vez de fugir delas, coloca as suas vulnerabilidades na mesa. Ajuda um pouquinho com questão do lugar de fala? Né? Não, ajuda. Deu para entender, Uma outra coisa, João, que me interessa muito, e eu já vi vários colegas trazendo esse mesmo assunto de formas diferentes. Eu lembro uma colega lá na segunda aula trazendo essa dúvida. Aí vi uma live de um colega agora que eu não lembro. Foi muito interessante porque ele estava discutindo com você sobre a forma de valorar as obras e ele até apresentou um critério próprio. Não sei se você lembra disso. Ele falou assim: uma obra, se um maior número de pessoas entende que ela tem valor, ela deveria ter valor. E aí você explicou sobre isso, mas assim, é muito interessante até entender a lógica dele, né? Por que ele imaginou isso dessa forma. É muito interessante. Mas vamos lá, aí você falou sobre contextualização e sobre a grande importância da contextualização. E aí eu queria te fazer algumas perguntas. Uma delas é assim: João, e depois que eu tive acesso a uma boa contextualização, né? E depois disso, cara, eu ainda não me conecto com a obra. Ela continua não me tocando. E aí tem uma coisa que é assim: existe uma diferença entre entender a obra, que você teve condição de entender, entender o contexto, entender o momento. Existe uma diferença entre entender e gostar? Será que eu necessariamente tenho que gostar de tudo que eu entender? É uma discussão que eu acho interessante, que vai além do entender, sabe? Será que eu deveria gostar de tudo? Será que e é até interessante, né? Porque
no final das contas, a gente quer concluir que a gente entende, Então, assim, qual que é a nossa condição, até perante nós mesmos e depois perante aos outros, cara, de não gostar daquela obra que ganhou esses prêmios e conseguiu essa projeção, e o valor de mercado dela é tal. Como é que você acha que a gente se situa dentro disso? O que tem de singular na minha relação com uma obra, a despeito do que o mundo inteiro fala sobre essa obra, o que o mercado fala sobre essa obra? Sim. Tem uma... Eu fiz Entender um pouco? uma palestra uma vez para um grupo de colecionadores na Bienal, e eu chamava Gosto não se discute, qualidade sim. Né? Então, eu acho que o que você quer ter, né, que aqui não gosto de fazer imposto de renda, mas entendo que é importante. Não entendi o que isso do que acho que é o que isso se refere. É uma analogia aí, Alcione, a questão de gostar entre gosto e importância, talvez, não sei qual que é a dela, ou simplesmente é uma analogia, então é isso. Né? Então ela falou, não gosto de fazer imposto de renda, mas entendo que é importante. Né? Eu acho que tem coisas que eu acho que não. Então, tem muita coisa para... às vezes não gostamos, mas entendemos. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para o gosto não se tornar uma desculpa para uma certa preguiça intelectual. Então, tipo assim, não gosto da banana com silver tape na parede. E você deixa de entender o que o Maurício Catelan, que é um dos grandes artistas contemporâneos, tudo pretende com aquilo. Não gosto da bengala do Boys. E você deixa de entender de um cara que tem a relevância aí do Picasso, na segunda metade do século, o que ele propôs. Então, acho que tem algumas coisas que se a gente quer ser um player, se a gente quer estar atuante nesse sistema, né, não tem como um cara, né, querer ser trabalhar com tecnologia hoje e ignorar o chat GPT. É uma coisa, ele tem que saber inteligência, ele tem que saber o que, senão ele está alienado. Então, se a pessoa quer se colocar como um profissional, um artista profissional, um curador profissional, um colecionador, um pensador, um entusiasta sério, tudo, tem algumas coisas que não tem. Você vai estudar piano, você tem que saber quem é Beethoven. Você vai estudar futebol hoje, você vai jogar futebol, você tem que saber quem é o Messi, gostando ou não. Gostando ou não, você tem que... agora, né, se você for... O que eu ocupo meu tempo diariamente com isso, é como eu falei agora, tem um tipo de arte que me ativa um tipo de reflexão sobre como eu me coloco no mundo, que me permite me atualizar, minha subjetividade, minha identidade. Isso é o que eu gosto no momento. Significa que eu vou, né, o Jeff Koons me interessa menos. Mas eu estava lendo uma crítica do Byung-Chul Han sobre Jeff Koons ontem à noite antes de dormir, quando ele fala da estética do liso. Né? Para o Byung-Chul Han, o liso, né, a estética do liso é uma coisa que é uma tradução, eu estou lendo em português, não sei se eu estou perdendo alguma coisa, mas o liso é aquilo que não tem fricção. Quando você vê uma proposta artística, um produto, né, uma obra, e que não tenha fricção, ele é feito para ganhar like. Pode não ser feito para ganhar like, mas o resultado vai ser um monte de likes. Depende de algum grau, alguma taxa de fricção para gerar reflexão e para não ser só não entrar na indústria do belo, na indústria do consumo, na indústria do like. Ele tem que ter algum tipo de negociação, de fricção para causar isso. Né? O Byung-Chul Han, ele descarta. Ele chega e fala, olha, se é uma coisa bonita, se é bela, se é a estética do liso, não sei o que, está entrando na máquina do consumo, na máquina do capitalismo, e ele não está, depende de algum tipo de resistência.
né? Então, e eu estava lendo sobre a crítica dele sobre o Jeff Koons, porque eu estou interessado em entender o pensamento do Byung-Chul Han, para ver como é que eu aplico o pensamento dele nas coisas que me interessam. Mas então acho que é uma negociação. Acho que eu saio do que eu gosto e volto para o que eu gosto, e aí eu saio do que eu gosto para entender como é que o que eu gosto se situa nisso. E é constante. Às vezes o contorno do que eu gosto é mais definido, às vezes ele é mais blur, ele é menos definido, aí eu trabalho para tentar definir, às vezes eu solto para tentar se perder, porque é bom se perder um pouco também às vezes, para a gente não ficar muito no controle, deixar a energia, o entusiasmo determinar. Mas então acho que precisa gostar o Jeff Koons é um cara importante, não tem como negar. Assim, né, o Byung-Chul Han pode criticar ele por chegar e falar assim, olha, o que ele está entrando na lógica neoliberal, na lógica do mundo consumista, tudo, e o Jeff Koons, eventualmente, ele pode chegar e pode falar, olha, você está me criticando, mas eu sou um retrato perfeito do que está acontecendo hoje. É por isso que ele tem essa relevância incrível, né? Muitas vezes, se eu olhar um cachorrinho um balão em formato de cachorrinho bebê, totalmente brilhante, sem cortes, e achar aquilo lindo é fácil. Um dos argumentos do Jeff Koons é quando você olha, você se vê e ele está preenchendo a autoestima do público. Eu não vejo isso como um preenchimento da autoestima do público, eu vejo isso como um esvaziamento da autoestima do público, que o público olha e fala, isso é 58 milhões de dólares, é caríssimo para fazer, eu nunca vou conseguir fazer isso, é uma coisa que me anestesia e não que me acorda para os problemas do mundo. Então mas é o argumento dele, né? É uma coisa que para mim, talvez ele a réplica, eu não sei se é réplica, ele pega ele fala, né, que ele segue um pouco a trilha do Orwell, né? Ele pega acho que, né, eu não sei se é isso que a Ana quis dizer, mas ele pega a genealogia, ele pega o legado do Orwell e corre bem com ele. Corre bem com ele. Então essa questão de gostar, tem muitas coisas que eu não gosto, mas faço questão de entender, porque eles me ajudam a decifrar o que está acontecendo hoje. E tem outras coisas que não vale a pena nem entender. Você olha e você vê, bom, aquilo não é um trabalho que é resultado de um projeto de pesquisa, não é um trabalho que tem fundamentos ali ancorados enfim, todo um histórico. Aí você já pega e já segue, porque o tempo é precioso. Então, não sei se ajuda aí. Não, ajuda. Ajuda sim. E você até mencionou aí uma obra sobre a qual eu estava pensando há poucos dias atrás, né, da banana na parede. E aí queria te pedir uma ajuda, assim, me ajuda a entender o que essa obra caminhou em relação ao mictório do Duchamp. O que tantos anos depois, assim, o que essa obra trouxe além do mictório? Acho que para começar elas têm discursos muito diferentes, né? Elas têm discursos. Se você pegar o discurso do mictório do Duchamp é uma coisa que revolucionou o século XX, assim, precisaria, né, não tem nem como a gente. Mas uma das coisas que ele traz aí é a questão né, ele tira a arte da retina e coloca na cabeça, né? Então, isso é fundamental, né? A gente ficar lidando com a representação, passar o século XX fazendo arte que representa como o que era pré-Duchamp representava, né? A outra, ele traz narrativa, né? Acho que se a gente se a gente olhar o Durex só como Durex e não descartar essa narrativa principal e poder ressignificar ele numa narrativa de reciclagem, a gente, né, eu acho que o Duchamp é fundamental. Não? Quando o Catalan vem e coloca uma banana com uma silver tape na parede, é outra história ali. Né? Ele tá, né, talvez ele não é um ready-made, que é uma banana, talvez o que a fita crepe, mas não é aí o ponto dele. O ponto dele, o que ele está fazendo, a gente não estaria falando da definição de arte agora se não fosse essa obra. Ele está provocando, ele está fazendo o debate sobre a definição de arte chegar no grande público. E isso é muito legal. Isso é muito, muito legal.
Então, ele está fazendo as pessoas que estão lá, e o aluno comeu a banana. Acho que se a gente pegar, né, Silvana, acho que é legal a Ana colocar isso, acho que eu nem, né, nem sabia que era um aluno, acho que agora faz sentido. No contexto do aluno que comeu a banana, que é um pouco, acho que uma situação onde a gente teve com a, com a Yoko Ono e o John Lennon, né? Que é interessante como é um diálogo, né? Quando o aluno vai e come a banana, é tipo, olha, né? Aí eu não li entrevistas com ele, só estou pegando um pouquinho da minha bagagem e tentando interpretar essa situação, né? Pode ser completamente fora, né? Mas quando o aluno ele vai e come a banana, é como se ele falar, olha, a arte não tem que estar num pedestal. Eu posso vir e consumi-la, eu posso vir e interagir com ela, eu não preciso respeitar os limites do artista como um criador divino, e a interação é o que importa. Tem vários recados ali, provavelmente devia ser, para ele se dar essa liberdade, ele acho que é como o John Lennon e a Yoko Ono, né? A Yoko Ono foi lá e colocou uma maçã numa escultura, né? Ela colocou um pedestal, uma das obras dele, ele foi lá e colocou acho que era como é que se fala isso? Desses apoios de escultura, né? Aquelas colunas de escultura, ela colocou uma maçã em cima. O John Lennon entrou nessa posição, foi de cara e mordeu a maçã. Ela olhou e falou, uau, esse cara entendeu. E aí acho que foi uma das coisas que aproximaram os dois, assim, né? Porque foi uma questão assim, ele reagiu na hora, ele não teve dúvidas. Ele foi lá e pegou e comeu a maçã. E ela olhou e falou assim, pô, ele entendeu que e aí quando você olha isso no contexto da obra da Yoko Ono, faz todo sentido, né? Porque uma das obras da Yoko Ono, que é fantástica, que até teve aqui em São Paulo, ele fala é uma obra que chama-se Pintura para ser Pisada. É uma obra da Yoko Ono. Então, quando ela vai, pega uma pintura, ou quando ela tem uma outra obra dela, onde ela faz uma brecha para uma pessoa poder cumprimentar a outra, não sei se você conhece essas obras, mas é uma obra que é uma tela pendurada, onde ela tem um furo, para se eu, Diogo, a gente está passando, eu posso atravessar a mão e te cumprimentar através da obra. É uma coisa, você olha no chão e você tem pintura para ser pisada. O que ela está fazendo? Ela está tirando a arte e o artista do pedestal. Porque não faz sentido no século XXI, no momento que a gente está, no momento de empatia, no momento de quebra de hierarquia, no momento de humildade, no momento de comunicação, de coração para coração, olho no olho, senão a gente não resolve os problemas do planeta, que tem essa hierarquia, que tem essa coisa que a gente tinha no século XX, onde, Picasso, Vênio, mestre. Hoje não faz sentido isso. Hoje, numa época de Instagram, onde a gente vê a Ivete Sangalo na quarentena, né, fazendo uma live na cozinha de pijama, onde, quebrando toda Lady Gaga, onde nessa relação público e celebridade, tudo não é mais como era. E, em parte, a Yoko Ono foi sentindo que isso estava mudando e foi criando uma obra onde ela vai e coloca uma maçã, onde o Lennon percebe, com toda a irreverência e a genialidade dele, de um Beatle que né, os Beatles vão quebrando, é até emocionante a gente estar falando isso aí após o luto da Rita Lee, né, que é uma grande iconoclasta, assim, né? É até curioso, mas aí começa a se tornar outra conversa, assim, porque ela é iconoclasta, mas ao mesmo tempo ela fica casada há 30 anos com o mesmo homem. Né? Então ela desafia a estrutura, mas de alguma forma preserva as relações. Ela desafia a sociedade, desafia as instituições, mas preserva. É interessante o posicionamento dela. Então, voltando à sua pergunta sobre a banana, né? Então, acho que o Duchamp, acho que né? Eu literalmente estou comparando frutas diferentes. Eu acho que okay. E era a Alcione aqui, que é capricorniana, está puxando a sardinha para o lado dela, porque a Rita Lee era capricorniana também. Então, acho que acho que quando você estiver pensando numa coisa com a outra, assim, né, o que o Cattelan acrescenta na trilha do Duchamp, eu acho que é interessante fazer esse exercício de genealogia. Eu acho que, de alguma forma, quase tudo no século XX remete a Duchamp, porque ele é um
World Trade Center ali é né, um gigante. Mas eu não sei se há alguém, né, você vê o curso da década de 90, eu faço alguns slides sobre genealogia. Né? Eu não sei se alguém, eu não sei, se eu estivesse apresentando Maurício Catelan, eu não sei se o Duchamp seria o cara. Eu acho que ali tem crítica institucional, tá certo que né, o Duchamp fazia isso, mas talvez tem outras pessoas ali que faziam isso. Né? Talvez acho que é um bom exercício, assim, quando você tiver, né, falando sobre gosto e qualidade, né, é uma coisa que para você estabelecer aí formas de, de reflexão com rigor, né, uma delas é isso, né, se você for fazer a genealogia de uma obra, o que faz sentido você colocar nessa genealogia? E o que você está viajando quando você coloca nessa genealogia? Acho que é né, se a gente pega, acho que quando eu falo de Ernesto Neto, acho que eu falo de Amilcar de Castro. Mas você olha as obras, você realmente, né, dá para remeter Ernesto Neto a Duchamp? Provavelmente, mas não é uma trilha assim tão tão óbvia Tão óbvio. ou útil no sentido de reflexão, porque você vai fazer muita curva, muita volta, né? Talvez seja mais interessante você pensar nos últimos, sei lá, 3 décadas, 5 décadas e que mais? Cara, foi isso tudo. Foi isso tudo. Minha lista das Passamos perguntas por aqui, você tudo. passou por tudo. Passamos por tudo. Super legal. Vou pensar durante muito tempo aí sobre o que você me deu de É um presente. prazer, fico feliz de ver aí como é que você está aproveitando aí com grande sensibilidade o curso e sobretudo esse momento que você falou, né, de você colocar a sua criação ali na comunidade e, e por um lado, né, meu papel é encorajar e apreciar e entender todas as propostas que são colocadas lá. Por outro, acho que nas entrelinhas as pessoas vão, né, tendo um termômetro assim do que é uma proposta interessante que ressoa e o que é uma. Foi você quem colocou, acho que numa dessas últimas, alguém falou da escada rolante, foi sua essa da escada rolante? É, Fui eu. acho que essa, né, Fui acho que eu. foi Foi minha. acho que de alguma forma né, você tá num bom caminho, assim, né, porque é uma ideia simples, de grande, que você pode infiltrar ela nos fluxos aí do cotidiano, acho que isso é muito interessante, eu gostei muito quando a Rosa fez o trabalho dela para o nosso curso da década de 2000, que era o bilhetinho de geladeira, né, eu falei, Rosa, cria alguma coisa em cima desse texto. Ela falou, vou criar um bilhete de geladeira. Eu falei, nossa, isso é incrível, assim, porque é uma coisa, todo mundo pode criar um bilhete de geladeira, é extremamente democrático, é de alta circulação, é de alto contato com o dia a dia, assim, teve muitas coisas que ela disse ali. Então, acho que essa da escada rolante é uma analogia muito fácil. Quando uma vez que você sabe, ela é óbvia, mas antes de você saber, não necessariamente ela é óbvia. Né? É fácil, supostamente você pode fazer um coletivo e instalar essa obra em, né, 100 escadas rolantes em cada capital do Brasil, 10 escadas rolantes em cada capital do Brasil, e fazer uma coisa, né, descentralizada e coletiva e causar uma grande reflexão. E muito simples e muito nessa questão da meritocracia, que é curioso quando eu converso com algumas pessoas, assim, não é claro, né, não Exatamente. há meritocracia. Se uma Exatamente. pessoa começa a vida com R$ 1 milhão no banco e outra com zero, se uma pessoa começa a vida branca e a outra é negra, se uma pessoa não, essa questão da meritocracia e aí essa obra, só obra da escada rolante, acho que é muito. Curiosamente, a primeira opção de título para a obra é É, meritocracia. é, acho que pode ser acho que Pensar. pode ser uma boa. Aí depende um pouco de como é que você vai executar, né? Acho que a execução. Uhum. Tem aqui uma Marlete Menezes querendo entrar. Eu vou aceitar aqui se ela quiser acrescentar alguma coisa à conversa. E acho que eu nem não conheço a Marlete, mas seja bem-vindo. E
Malete, tudo bom? Você Tudo. está no... Vira o... Isso. Desculpe, eu entrei aí sem. Eu queria só participar do encontro, mas não Não, era ao tranquilo. vivo. Como é que eu queria acrescentar alguma coisa? Não, eu queria estar presente e ouvindo, estou achando a conversa ótima. Ah, bom. E Então, seja acabei bem-vindo. pedindo para participar. Se Foi um quiser ficar... equívoco. Não, fica com o vídeo se quiser sair, Não, fica à não vontade. precisa não, tá bom? Pode ficar, pode sair. Obrigada. Ótima prosa, viu? Ah, que bom que você É. esteja gostando. Eu acho que o que vai depender agora de jogo é a execução. Acho que se você pegar, você dá a mesma ideia, né, ou para como é que ela chama, aquela que entrou para o movimento, eu esqueci agora, ela entrou para os expressionistas abstratos ali, né, e começou, era uma feminista dentro do movimento dos expressionistas abstratos. Acho que é Sneesman, acho que é Caroline Sneesman, se não me engano. E ela ia, né, pintando com o corpo, né, para trazer essa questão do corpo da mulher para dentro de um ambiente que era muito machista, assim, que era o grupo dos expressionistas abstratos americanos ali, década de 50, né? Então, e aí você dá o mesmo discurso para Ana Mendieta, ela faz de uma forma completamente diferente, você dá o mesmo discurso para... Né? Então vai depender, acho que você pegou uma boa trilha, vai depender de como se executa. Acho que uma pergunta interessante para vocês fazer é como é que eu posso executar isso de uma forma que não seria possível há 10 anos atrás. Acho que se você pegar aí, né, você vê muitos desses artistas do curso, não tem como Yan Sheng fazer o que ele estava fazendo há 10 anos atrás. Não tem como esses artistas todos. É uma das perguntas que eu me faço quando eu coloco um artista no curso será que ele poderia ter feito isso há 10 anos atrás? A maioria das vezes a resposta é não. Algumas vezes ela é sim, ou por outras razões, são muitas variáveis aí na curadoria do conteúdo. Eu me falo, mas tem muita gente, às vezes, vem com uma ideia boa, mas faz ela de um jeito que poderia ter sido feito há 50 anos atrás. Aí significa que os últimos 50 anos não somaram. aí... É um critério bem interessante, cara. Vou pensar nisso, assim. Em princípio, acho que eu teria dificuldade para conseguir autorização para uma coisa dessa, né? Assim, talvez seja uma coisa meio de guerrilha, de soltar a placa e dar as costas e ir embora. Ou se você pensar um artista como o Adriano Amaral, como o Dalton Paula, como alguns desses artistas, muito do que eles o empreendimento de conseguir autorização faz parte da obra, né? Acho que foi a Rosângela Renault ou a Rivane, uma dessas artistas, né, que a gente estava estudando, e ela incluiu no catálogo não, acho que foi a Renata Lucas. Acho que ela foi fazer uma intervenção em Veneza, ela conseguiu autorização para uma intervenção e não conseguiu para outras. Ela incluiu no catálogo aquelas que ela não conseguiu uma intervenção. Porque isso fala sobre a resistência que ela teve que enfrentar para fazer a obra. Então, é uma coisa muito de se sintonizar assim, com o espírito do tempo. Tem uma exposição incrível, acho que está no museu de qualquer, está no meu curso aí do Desvendando, esse que eu publico às terças e quintas, que acho que está num dos últimos capítulos do Desvendando, que é uma exposição que o museu fez sobre o que os artistas estão fazendo quando eles não estão sendo artistas. Então, a exposição é da vida de garçom, do cara que está trabalhando no restaurante para ganhar dinheiro para poder se manter criando. A exposição é das aulas de inglês que a pessoa está dando para poder se manter... Porque aquilo, de alguma forma, acaba interferindo. Não? Então, você vê, é um olhar contemporâneo para o ser artista. E isso poderia ter sido feito há 20 anos atrás? Talvez não. Talvez a curadoria não estivesse aí. Aí é uma questão de, né, às vezes não poderia acontecer antes por uma questão tecnológica, às vezes não poderia acontecer antes por uma questão de, sei lá, de prioridades, né, depois da década de 90, essa questão do engajamento social dos artistas se tornou né, o mundo não está bem, né, o mundo está longe
longe de estar bem. A gente, né, potencialmente estamos caminhando aí para uma extinção da humanidade. Assim, o mundo não está bem. E aí tem pessoas que estão trabalhando o belo. O belo ganha likes. Os artistas estão falando, peraí, a gente tem que chacoalhar o mundo. É uma questão de década de novo, cai muro de Berlim, muda, né, o discurso que eu faço lá no começo da aula da década de 90, da primeira aula da década de 90. Quando tudo aquilo acontece, né, na década de 90, passa a ser prioridade. Você está tentando chacoalhar aí o sistema. Então o olhar né, de alinhamento da sua proposta aí com o tempo pode ser uma questão de tecnologia. Bom, há 20 anos atrás não dava para fazer animação, hoje dá. Não dava para ter algoritmos, não dava para ter acesso tão facilmente aos algoritmos, por isso um artista cearense, agora 3 semanas atrás, abriu uma exposição com texto crítico escrito pelo ChatGPT. É uma provocação. Mas... Bem legal. Enfim, tem bastante assunto aí, a gente dá uma refletida aí, a gente marca uma nova live mais para frente, se ajudar. Vai ser um prazer. Queria te agradecer muito aí as respostas que você me deu. Eu tava que bom. Muito afim de Fico conversar contente. sobre isso. Parabéns aí pela forma aí como você está conseguindo aproveitar o curso, né? Eu criei um curso para isso, mas depende de cada um absorver né, eu acho que foi o Cavalim, né, com quem eu conversei, o Zé Cavalim, onde ele realmente está se renovando de uma forma. Tem gente que pega algumas referências e tudo bem, cada um tem o seu jeito. Então fico feliz aí que esteja sendo útil. E quem está acompanhando a conversa e está curioso e não faz parte do curso, a gente está agora até sexta-feira, a gente tem a semana de inscrição para a nova turma, que começa na quarta que vem a gente faz a aula inaugural. E na segunda seguinte, se não me engano, acho que a inaugural é dia 17. E a primeira aula dessa nova turma vai ser no dia 22. Dá para se inscrever até sexta-feira. Falamos um pouco sobre o conteúdo do curso, falamos um pouco sobre o método, tudo dentro das suas experiências aí. E é isso. Se alguém que está assistindo aqui tiver algum assunto, alguma pergunta queira fazer, algum tópico queira explorar, também manda um direct e a gente coloca uma live aí na agenda para falar sobre isso. E o Carla está curtindo? Que bom, Carla, fico contente. A tua inscrição, Carla, vale por 12 meses, tá? Então você pode continuar assistindo e reassistindo as aulas por 12 meses. E aproveita a comunidade aí, tem umas trocas bacanas. Eu vou colocar agora esse livro do Ben-Chun Han que eu estou lendo na comunidade para a gente discutir. Tem séries, tem muita coisa nova vindo pela frente. A gente está se preparando para lançar um novo curso sobre os artistas que surgiram na década de 2000. A gente está concluindo essa série das exposições. E a gente está preparando, talvez na semana que vem ou na próxima, a gente lança uma nova, que é justamente eu pude contar aí com uma consultoria conceitual de um professor craque aí da USP, que me ajudou a encaixar essa nova aula, essa nova série de aulas que eu vou colocar, onde eu apresento, por meia hora, a gente olha para a mesma obra. E o que muda é o olhar. É uma coisa que eu queria ter essa experiência. Assim, eu acho que a gente vê muitas aulas de arte onde a gente olha para uma obra, olha para outra obra, olha para outra obra, olha para outra obra. Eu falei, não, agora vai ser a mesma obra, mas o olhar vai mudar. Para a gente ficar consciente do quanto o nosso olhar interfere e o quanto vários olhares são possíveis e como às vezes eles são antagônicos, às vezes eles são concorrentes, às vezes eles são complementares, e a gente aprende sobre o olhar também, que é muito o que acontece no contemporâneo. Que bom, Carla. Carla, acho que a gente não teve uma live, né? Se você quiser, manda um direct aí, vamos agendar para eu saber aí como é que sua experiência está sendo. E é semiótica, mas não é bem semiótica, né? Eu te mando aí, deixa eu lançar o negócio para não fazer mais spoiler do que eu já fiz, e aí eu apresento para vocês as referências aí para
a construção. E, inclusive, uma das coisas que surgiu quando eu estava falando, que a gente fala muito em visão e olhar, é a questão dessa reflexão aí sobre os sentidos, né? Muitos artistas aí e, bom, não tem fim essa conversa, vamos parando aqui. A Carla colocou, sou muito rasa nesse mundo. Ah, Carla, deixa disso. Estamos abertos aí a todos, não se exclua. Então é isso, gente. Diogo, obrigado. E o pessoal que acompanhou até agora, obrigado. E em breve hoje à noite, às 7 da noite, a gente faz uma live aí sobre arte e neurociência. Quem não assistiu esse conteúdo é bem interessante. E estamos de volta então mais tarde. Até mais aí, bom dia. Valeu, tudo de bom.